Casa que eu tanto desejei dar palestra, porque admirava muito o trabalho, e agora eles estão me chamando, acho que eu estou a contento da casa, né? Ou me esforçando para isso. Bom, essa casa é interessante, porque eles nos chamam às sextas-feiras, eu já disse isso na sexta que eu vim, e eles determinam o tema do Evangelho, que vai seguindo na ordem. E eu acho muito interessante, porque nas outras casas que eu dou palestra, nós acabamos por escolher o tema. Então, o palestrante é chamado e pega e ministra o tema que ele acha mais interessante, que ele tem mais facilidade. Então, essa casa promove um desafio para a gente, porque você tem que escolher dentre os temas que são a ordem do Evangelho. E eu peguei um aqui bem polêmico, o capítulo 23. Se tem alguém aqui iniciando hoje no Espiritismo, tem alguém iniciando? Não, né? Só tem gente nova na casa, mas já conhece a doutrina. Ah, você. Então você começa bem, porque você vai começar pelo capítulo mais polêmico que nós temos no Evangelho. Porém, eu vou explicar essa polêmica. Ela é estranha. O capítulo se chama Estranha Moral. Só para vocês terem uma noção de como é. Eu estou me recuperando de uma gripe. Eu já testei, eu não positivei Covid. Eu só estou assim por causa da gripe mesmo, tá? Então eu peço desculpa para vocês se a minha voz falhar em alguns momentos. Bom, olha como que é esse capítulo do Evangelho, que interessante. Bom, o tema da palestra é odiar pai e mãe. E aí está nesse capítulo. Quem não odeia seu pai e sua mãe, isso segundo consta aqui no capítulo, foi dito por Jesus. Então uma grande multidão seguia Jesus e ele se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, isso está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. E ainda, esse capítulo, Jesus diz mais. Ele diz assim, que todo aquele que tiver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, as suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. E não bastasse isso, ainda Jesus disse, para um jovem que queria segui-lo: Senhor, permite-me antes eu ir enterrar meu pai. E Jesus respondeu: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, mas por vós ides anunciar o reino de Deus. E ainda para fechar com chave de ouro, esse capítulo está: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis, disse Jesus, que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. O homem terá por inimigos o da sua própria casa. Não é polêmico esse capítulo, gente? Demais, né? Bom, a gente que estuda a doutrina sabe que ele, embora seja estranho, de estranho não tem nada. O que acontecia? Quando Jesus disse odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos enterrar seus mortos e trazer a guerra ao invés da paz, o que será que aconteceu? Bom, será que Jesus falou tudo isso mesmo?
E eu vou dizer para vocês que algumas coisas ele não disse dessa forma. Somente o final, quando ele diz que veio trazer a espada, isso realmente Jesus falou, está atestado em vários dos evangelhos. Bom, esse capítulo, A Estranha Moral, Kardec intitulou dessa forma, porque realmente ele nos causa grande estranheza. Jesus que pregava o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, dizer para nós odiarmos o nosso pai e a nossa mãe, para a gente abandoná-los e para a gente deixar os mortos que se enterrem sozinhos. Bom, então eu vou dizer para vocês que é realmente um problema que a gente enfrentava naquela época, porque os evangelhos, né, o Novo Testamento, ele foi escrito após a morte de Jesus. Então, quem caminhava com Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos, anotavam tudo o que Jesus dizia e depois passava para os copistas, porque naquela época de Jesus não havia xerox, não havia mimeógrafo. Então, era da seguinte forma: aquele discípulo que acompanhava Jesus, ele lembrava do que Jesus havia dito, escrevia, geralmente na língua que Jesus falava, que era o aramaico. Depois eles passavam para o hebraico e assim por diante, tradições para o grego, para o latim. Imagine que até chegar no nosso português, quantas alterações não foram feitas. Esses copistas, para vocês terem uma noção, era assim. Então, o apóstolo escreveu o que Jesus teria dito. Aí ele passava para esse copista copiava, aí passava para outro e eles iam fazendo cópias. E foi assim que foi difundido todas as manifestações de Jesus. E é claro que, quando Jesus falou, né, odiar, ele não usou essa palavra. Na verdade, na língua dele, era non odite, que significa amar menos. Mas é como aquela brincadeirinha que a gente fazia quando era criança, de telefone sem fio. Eu falo no ouvido de um, o outro fala, e quando chega no final, é uma tradução totalmente diferente. Então, assim, deve ter acontecido com esse odiar o pai e mãe. Na verdade, o que Jesus quis dizer é que todas as coisas nós temos que amar, mas a Deus sobre todas as coisas. Primeiro a Deus, depois o nosso pai, depois a nossa mãe, depois os nossos filhos. Porque se a gente amar a Deus, nós certamente também vamos estar amando eles. Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos chegar nesse denominador comum. Então, a interpretação, ela não pode ser ao pé da letra. Aquele desavisado que pegar o Novo Testamento e ler sem essas explicações que os Espíritos nos trouxeram, vão acreditar que realmente Jesus disse e se contradisse, então, sobre todas as outras coisas. Então, além desse problema das diversas traduções, das diversas compilações ter sido copiado, também de ter vindo de uma língua do aramaico para o hebraico e todas essas outras línguas que foram sendo traduzidas, nós também encontramos o problema das interpretações que eram dadas. E com relação às interpretações, nós temos que tomar muito cuidado com os aproveitadores. Porque a Bíblia, se vocês forem pesquisar, há várias Bíblias, né? Cada uma dá uma versão diferente, conforme a religião. E aí eu vou lembrar vocês novamente daquele mito da caverna que eu falei da outra vez que eu estive aqui. É um mito que Sócrates contava, que os homens ficavam aprisionados na caverna e outros conseguiram sair desse aprisionamento e viram que o mundo tinha um sol, tinha árvores, tinha animais, que o mundo era completo como nós conhecemos. Mas aqueles que nunca saíram da caverna acreditavam que aquelas sombras que passavam
e que vinham de fora eram monstros, era muito perigoso sair da caverna. E assim ainda, nós temos os servos, os senhores da caverna. Temos os servos e temos os senhores. Os servos são as pessoas acomodadas, que elas não querem aprender nada, então elas aceitam todas as informações que são trazidas a ela, independente de fazer uma análise de quem é que está trazendo, se essa pessoa tem algum interesse em trazer essa informação. E nós temos que ter muito cuidado. Então, há muitos líderes religiosos que utilizam, então, dessa ignorância para dizer que, a partir do momento que você se torna adepto daquela religião, você tem que abandonar o seu pai, abandonar a sua mãe, abandonar o seu irmão. E nós já ouvimos isso. Eu tenho uma parente que, quando ela se tornou membro de uma igreja, ela disse para as irmãs dela: agora vocês não são mais as minhas irmãs. As minhas irmãs são as minhas irmãs da igreja. E por que isso? Porque o líder estava fazendo uma interpretação literal ou ao seu próprio gosto, né? Seu próprio alvedrio. Por quê? Fica mais fácil, né? Dominar as ovelhas. Então, se nós temos um pouco de conhecimento, a gente já não aceita, fala, essa religião para mim não serve. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E o próximo é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, são todos que convivem comigo, os que não convivem, e um dia nós conseguiremos amar toda a humanidade. Então, por isso que nós temos que buscar o conhecimento, analisar, raciocinar, para que nós não sejamos servos da caverna, para que esses senhores que dominam as letras não nos manipulem. Bom, mas continuando, então, Jesus ainda teria dito que tinha que se abandonar todos os bens, tudo que se tinha para segui-lo. Naquela época, sim, seus discípulos abandonaram suas profissões, deixaram suas famílias para poder seguir o Cristo. E hoje a gente precisa fazer isso? Claro que não. Nós não precisamos abandonar tudo que nós temos para seguir. Olha como nós estamos em vantagem. Nós podemos seguir o Cristo sem ter que abandonar nossa família. Nós podemos vir aqui na Casa Espírita, onde nós quisermos, para seguir, para ouvir, para fazer, para trabalhar, sem abandonar tudo que nós temos. Mas também existe uma segunda interpretação para esse abandono que Jesus teria proposto. É que algumas pessoas, elas entendiam que para seguir Jesus, elas não tinham que abrir mão de todos os seus vícios, de todas os seus erros. E Jesus estava dizendo também sobre essa questão espiritual. Abandonar, então, esses vícios, essa vida pregressa para segui-lo. Em Mateus, a gente vai encontrar, então, no versículo 10 a 37. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno. E aquele que ama seu filho mais do que a mim, também não é digno. Então, são todas palavras que foram colocadas numa interpretação totalmente diferente do que Jesus quis dizer. Nós podemos amar a nossa família, nós podemos continuar na nossa casa, vivendo com os bens que nós temos, mas não fazendo desses o nosso objetivo principal. Bom, as interpretações, então, agora mais interessantes, é sobre aquele rapaz que queria seguir Jesus, mas ele tinha que enterrar seu pai. E aí Jesus disse para ele, não, deixa seu pai lá e me segue. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. E aí nós vamos encontrar duas interpretações. Primeiro, que Jesus conseguia ler o coração das pessoas que com ele estavam. E naquela época, e isso é uma explicação de Joana de Ângeles,
através do Divaldo, naquela época existia o costume, a lei, ela exigia que o herdeiro que não fosse no velório do seu antepassado, do seu pai, da sua mãe, do seu familiar, e que não chorasse muito, não seria digno da herança dele. Olha que absurdo isso, né? Então, Jesus via que aquele jovem não estava tão preocupado em ir lá enterrar seu pai, quanto preocupado em cumprir os requisitos legais para poder receber a sua herança. E também uma segunda interpretação, essa não da Joana de Ângeles, mas que nós fazemos, é que nós devemos dar importância à essência de todas as coisas, principalmente com relação a cultivar sepulturas, cemitérios. É lógico que nós temos que dar assistência ao nosso familiar quando ele faz a passagem. Nós temos que fazer os trâmites legais, cumprir todos os rigores, mas não cultuar esses locais onde está apenas o corpo e não a essência, a alma. Então, muitos acusam os espíritas de não ligarem muito para visitar cemitérios, para finados, não tem aquele compromisso de ir exatamente naquele dia, porque os espíritas já entenderam que ali só está o corpo. O espírito está o tempo todo do nosso ente querido junto conosco quando nós pensamos nele, com amor e com carinho. Porque o pensamento é para o espírito o que a mão é para o corpo. Então a gente pensa e a gente já está próximo do nosso ente querido. Nós chegaremos ainda a uma fase onde muitos entenderão a necessidade de ser cremado, né, da cremação. Além de ser sanitariamente mais correto com o meio ambiente, também nós não precisamos ficar passando aquela tradição para os nossos filhos de pagar as despesas dos cemitérios, de ir todo ano visitar cemitério. Eu falo sempre isso para os meus filhos, eu não vou estar lá, quer dizer, eu pretendo não estar lá, né? Eu faço tudo para não estar. Mas se eu tiver, que faça uma prece aonde eles estiverem, que não precisa pegar estradas para vir no dia de finados cumprir um ritual. Então, era isso que Jesus quis dizer, deixai os mortos cuidar dos mortos. Porque os espíritos cuidam dos nossos entes queridos. E esses laços nunca vão se romper. Os laços de amor são inquebrantáveis. Bom, e agora, finalmente, a última. Porque eu quero extinguir esse tema e depois conversar com vocês algo muito importante que está acontecendo aqui, principalmente na nossa cidade, que não é só com relação à pandemia. Então, eu vou esgotar o tema para que sobre um tempo para eu falar com vocês de uma situação muito importante e que diz respeito à nossa doutrina também. Bom, deixar os bens também não são necessários, porque antigamente, para seguir Jesus, além de ter que abandonar tudo, como os discípulos faziam, eles eram perseguidos, queimados, torturados. E hoje nós não precisamos mais passar por isso, né? Então fica por último o que Jesus disse para finalizar esse capítulo, que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Então, as palavras dele foram exatamente essas. Não pense que eu tenha vindo trazer a paz à terra, mas sim a espada, porquanto vim separar seu pai do filho, de mãe, de filha, de sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Então, essas palavras, essas realmente Jesus disse. Elas estão grafadas em vários dos evangelhos, sem alteração. E por que Jesus disse isso? Porque toda vez que a gente quiser seguir Jesus, seguir o evangelho de Jesus, nós vamos encontrar realmente grandes batalhas. Não só batalhas físicas, quanto batalhas morais.
batalhas externas quanto batalhas internas. E eu digo isso para vocês também de causa própria, porque quando a gente começa a introjetar o evangelho dentro da gente, e aí eu quero que vocês concordem comigo, se não é verdade. A gente começa a seguir a doutrina espírita, a gente começa a se modificar e as pessoas começam a nos criticar. Começam a falar, você está estranha, você não é mais a mesma. Ninguém diz, você está melhor. Não, porque eles querem que você continue como eles são, né? Naquela moral estranha do mundo, onde todas as coisas que não são corretas são para eles corretas. Para nós, a gente já percebe que não satisfaz mais. Um exemplo prático disso, por exemplo, depois que você começa a entender sobre a manipulação dos espíritos, como é que eles agem, como eles influenciam a nossa vida, então a gente começa a se policiar. Você começa a não dar vazão mais para essa situação. Por exemplo, beber. Se você bebe, você afrouxa os seus freios sociais. O que significa freios sociais? A sua moral fica mais exacerbada. Não é mais a moral cristã, é a moral do mundo. Então você fala, não vou beber, porque aí eu não vou mais conseguir me manter. Ah, mas só uma bebidinha. Então cada um tem que saber seu limite. Até onde eu, tomando uma taça de vinho, eu continuo tendo os freios sociais. Não falando tudo que eu penso, porque infelizmente a gente ainda pensa coisas erradas. A gente só não pratica, mas a gente ainda pensa. Então, você pensa e não fala. Às vezes alguém te provoca, você pensa na resposta e não dá. E eu lembro que eu fiz uma palestra, uma live, com o Renato Pietro, aquele que fez o André Luiz no filme Nosso Lar, e a gente perguntou muito sobre o umbral para ele. Não sei se alguém daqui assistiu essa live, e ele respondeu assim, ah, Renata, você está perguntando tanto do umbral, precisa morrer para ir para o umbral. E eu disse, ah, é? Ele falou assim, sim. Sabe aquelas reuniões familiares que a gente é obrigatório, a frequência, que a gente obrigatoriamente tem que ir? Essas reuniões são verdadeiros umbrais aqui na Terra. Você sabe que você vai chegar lá, que você vai conviver com certas pessoas, você já sabe até que tipo de provocação que elas vão fazer. Então, você está indo para o umbral e tem que se preparar para ir para o umbral, né? Então, a gente tem que fazer uma prece, falar, olha, eu vou encontrar aquelas pessoas difíceis, eu vou ser provocada e não vou reagir. Então, isso é uma batalha. É aquilo que Jesus disse, é a guerra, a espada que a gente está travando com o nosso eu anterior, com o nosso eu de agora. Então, quando Jesus disse que ele vai separar mãe de filho, nora de sogra e etc., é verdade. Porque nossos pensamentos começam a se modificar e já não batem mais com os dos outros. Mas aí a gente tem que agir com indulgência, tolerância e paciência, né? Como diz aquela música lá, tem que sobrar mais paciência e faltar, o contrário da música, né? Faltar personalidade. A gente tem que guardar a nossa personalidade e extravasar a nossa paciência. A música da Marília Mendonça diz, falta paciência e sobra personalidade. Então a gente tem que fazer o contrário. Nós temos que nos modificar. E é tão interessante, gente. Eu passo por uma situação, já faz mais de 15 anos, em família, né? Eu gosto de contar sempre algum caso para vocês entenderem que nós também temos problemas. Não é porque a gente fala que a gente sabe pôr tudo em prática. E essa situação, ela se reincide. Por quê? O que acontece? A pessoa sempre age da mesma maneira. E eu sempre também agia da mesma. Até que eu comecei a viver realmente aquilo que eu prego, comecei a tentar viver.
E resolvi, a pessoa pode agir dessa maneira. Ela não vai encontrar mais ressonância nas minhas atitudes. Então, é muito interessante. Você dá sempre o presente para a pessoa faz porque faz para mostrar que o presente que você deu, ela não gostou, e ela dá para um parente que vai vir trazer para você a fofoca que o seu presente foi rejeitado. Ela podia incinerar o presente, ela podia passar para frente para pessoas que eu não soubesse, mas ela insiste que eu fique sabendo que ela não ficou com o presente que eu dei. E o que eu fazia? Antes eu ia falar, mas viu, eu te dei um presente tão caro, por que você fez isso? Ou então passava um tempo, viu, olha, eu te dei, eu não tenho na minha casa, e dei para você e você fez tal coisa. Ah, me desculpa. E esse ano a mesma coisa aconteceu. E sabe o que eu fiz? Eu não vou mais falar nada. Próxima vez que eu tirar essa pessoa de amigo secreto, que parece que o destino faz a gente tirar a mesma pessoa, eu vou trocar com alguém, se eu puder, não sei, eu vou pegar uma outra alternativa. Mas mesmo que eu dê o presente como eu dei dessa vez, eu não vou ligar. A fofoca chega e eu não vou lá perguntar. O problema é dela. Ela tem problema, não pode o problema ser meu. Eu que estou sendo testado. Então, esses problemas em família, é na família que a gente encontra os maiores desafios. É lá que estão os nossos inimigos do passado. Então, nós precisamos vencer dentro de casa. Porque, às vezes, a gente está querendo vencer fora e não consegue vencer dentro. Então, a gente precisa começar a tentar vencer dentro de casa. Bom, Jesus, quando então diz que a gente vai travar batalhas, nós vamos travar muitas batalhas. E a pior batalha vai ser interna, com nós mesmos. Porque nós temos vícios que nós precisamos combater. E todos nós sabemos quais são. E precisamos, com urgência, combater todos esses vícios, um a um. Porque eu trago uma notícia para vocês, talvez assim, só estou reiterando essa notícia, que vocês já devem ter recebido por outros. Mas a espiritualidade disse o ano passado, no final das reuniões, que não haverá mais lugar na terra para espíritos endurecidos, recalcitrantes, os teimosos e aqueles que não acreditam em nada. Nós temos que acreditar, nós estamos na era da crença, nós estamos numa nova era, nós precisamos ter fé em Deus. Aqueles que não têm, não terão mais lugar. Aqueles que continuam, eu não mudo, assim eu sou, assim eu vou ficar, não terão mais lugar aqui. Terão outro lugar para ir, porque Deus não desampara ninguém, mas aqui não poderá mais ficar. Aqui só vai ficar quem tiver compromisso com o Evangelho de Jesus. E não adianta a gente continuar com aquela desculpa, ai, mas eu não sou Jesus. E com isso a gente vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Francisco Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outros nunca usaram essa desculpa. Eles tinham Jesus como modelo e guia. E por isso eles tentavam imitar os passos de Jesus para se modificar. Ninguém virou Jesus, mas chegaram muito próximo e são espíritos iluminados e que iluminaram o mundo. Bom, eu acredito que tenha esgotado esse capítulo da estranha moral, que de estranho não tem nada, foram interpretações errôneas que fizeram. Jesus jamais diria para a gente odiar o nosso pai e nossa mãe, o contrário, ele sempre pregou o amor. Jamais ele disse que nós temos que abandonar nada que nós temos para segui-lo. Nós podemos seguir de onde estamos os seus passos. Jamais Jesus disse que nós abandonássemos os nossos
entes para que não fossem sepultados. Isso foi uma interpretação também, foi uma maneira de dizer, porque ele estava lendo o coração de alguém que estava preocupado com as formalidades legais e não realmente em dar assistência ao seu ente querido. E Jesus, sim, disse que ele veio trazer a separação do joio e do trigo. Ele veio trazer as guerras que nós temos que travar interna e externamente, conosco e também com o mundo. Porque para seguir Jesus, o mundo vai nos cobrar. Eles vão sempre estar dizendo que nós somos chatos, que nós mudamos, que nós não somos mais as mesmas pessoas. E quando eles disserem isso, vocês digam: glória a Deus, porque se eu estou mudando, eu estou seguindo os passos do Cristo, eu estou colocando em prática aquilo que eu estou lendo e aprendendo na casa espírita. Bem, agora o que eu queria falar com vocês é o que está acontecendo nessa virada de ano. Eu não sei se todos têm notícias, mas só aqui em Bauru, da passagem do ano até ontem, nós tivemos muitos suicídios na nossa cidade. Eles não são noticiados, até por uma questão de misericórdia para com a família, né? Sim. Então, e ontem também. E os motivos é depressão, é tristeza, é desencanto. A maioria são jovens, como o Wellington falou. E nós temos na família sobrinhos que estão também deprimidos, tristes. E eu vou dizer para você por que a juventude, em sua grande maioria, está assim. Por erro nosso, como pais. Primeiro porque a gente criou filho falando: eu não quero que eles passem aquilo que eu passei. E aí é um grande erro. Porque muitas coisas que nós passamos nos tornou fortes, nos tornou capazes de conviver com os nãos da vida. Agora, aquele pai e mãe que dá tudo para o filho, tudo, quando ele ficar moço, o pai não vai poder comprar a moça que ele se apaixonou. Foi o caso do rapaz de ontem. A moça não quis mais namorar com ele, então ele desistiu da vida. O pai não vai poder dar tudo o que ele quer. O pai não vai poder comprar amigos. Principalmente se o filho foi criado em berço de ouro, se torna arrogante, mesquinho, egoísta. E aí o mundo, sabe o que vai fazer com ele? Massacrar. Porque o mundo só tem lugar para pessoas que são dóceis, que são humildes, que sabem ouvir não, que sabem seguir o seu caminho, embora nem tudo seja flores, nem tudo que eles querem seja dado a eles. O meu filho, quando ele começou a trabalhar, ele entrou numa empresa como engenheiro e o patrão dele gritava muito com ele. E aí ele ligava para mim e falava assim: ai, mãe, ele está gritando muito comigo. E eu dizia assim: arruma outro emprego. Arruma outro emprego, porque patrão é assim. Eu sei que ele pode até estar em abuso, mas eu não podia passar a mão na cabeça do meu filho, porque ele não ia parar mais emprego nenhum. Toda vez que ele arrumasse um patrão e que gritasse ou falasse áspero com ele, ele ia sair. Então, a gente tem que sempre ensinar os filhos da gente que o mundo não é um lugar como a casa dele, cheio de proteção, com pai e mãe protegendo, pai e mãe tirando cortina porque ele é alérgico, pai e mãe tirando o tapete, fazendo a comida que ele gosta. A gente tem que educar o filho para que ele entenda que ele vai ter que viver num mundo que não vai. Esses jovens estão desistindo da vida porque eles nunca conheceram frustrações, em sua grande maioria. Todos os casos que eu conheço, 80% é porque não conseguem conviver com frustrações. Eu sou de uma época, minha mãe está aqui, ela lembra, quando eu gostei de um rapaz, eu achei que eu ia morrer. Eu falava para ela: eu não quero mais saber de ninguém.
Já que ele não me quer, quem eu quero não me quer, então eu não quero mais ninguém, eu vou virar freira. Nossa, minha mãe tinha que ter muita paciência comigo. Mas passava, porque a gente não tinha essa alternativa. A gente era acostumado, apanhava na rua, chegava em casa, apanhava porque apanhou. Era assim. Escondia da mãe machucado, porque senão apanhava porque se machucou. Era uma vida difícil. Ah, mãe, eu quero uma Calói. Lembra da Calói? Não se esqueça da minha Calói. Nunca tive uma Calói. Tive que conviver com a ausência da Calói. E não me tornei pior porque não tive o que eu queria. Então, os jovens de hoje têm tudo o que quer. E é necessário falar não para que a gente crie adultos fortes. Entre esses casos de suicídio também, há uma jovem com 2 filhos, casada, linda, e que parece que estava com depressão. Aí eu vou contar para vocês também qual é o motivo da depressão. As redes sociais, elas mostram só pessoas felizes. Ninguém posta uma foto, eu estou triste, eu estou sozinho, eu não tenho o que comer. Então as pessoas só ficam postando felicidade. Às vezes você está numa reunião dessa e você sabe que não está nada bem lá. Mas as pessoas falam assim, vamos tirar uma foto? Aí faz todo mundo carinha de paisagem, bonitinha, tira a foto e posta. E o outro que não foi convidado, ou que está sozinho, ou que está triste, ele olha e fala, só eu que sou infeliz. E não entende, né? Que como também diz a música lá da Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Aqui na Terra, nós estamos num mundo de provas e expiações ainda, passando para um mundo de regeneração. E toda vez que há essa passagem, há uma espada. Nós estamos com a espada apontada para as nossas cabeças. E nós voltamos, então, nesses finais de ano agora, para as festas, para os reencontros familiares, e nós percebemos que as pessoas não se modificaram, em sua grande maioria. Continuam do mesmo jeito. Muito importante é postar, estar bem, é dar presentes. Poucos se modificaram. Poucos realmente viram o que é que tem valor, que é a essência, que é a transformação espiritual. Poucos fazem obras, caridade, pensam no próximo. Então, está mais do que na hora da gente perceber o que é que nós temos que fazer. Principalmente, procurar esses jovens, procurar pessoalmente, olhar como eles estão, o que eles estão sentindo. Não adianta mandar a mensagem por WhatsApp. A mensagem, a escrita, não mostra o sentimento. Tem muita gente que, se a gente der uma palavra, conversar um pouquinho, muda totalmente a vida dela. Se você der ouvidos. Às vezes a pessoa está triste, né? Você manda uma mensagem e a pessoa responde, nossa, essa mensagem chegou na hora certa. Então, por que você não pega e não liga? Ah, por quê? O que tá se passando com você? Como que eu posso te ajudar? Vamos tomar um chá junto, um café? Coisa de 20, 30 minutos resolve. Você olhar, sentir como a pessoa está, fazer um direcionamento para ela. Às vezes, você dá uma tarefa para ela, preenche aquela solidão que ela está sentindo. Você está assoberbado e a pessoa está lá disponível. Você dá a tarefa para ela vai fazer muito melhor que você, né, Silvia? Vai fazer muito melhor que você, vai se sentir bem, acolhida. E as pessoas precisam disso, acolhimento, amor. Está todo mundo jogado às traças. E outros precisando de muitos braços para fazer as coisas. Eu falo sempre, tem gente que reclama do meu lado, a vida não está boa. Aí eu ofereço alguma tarefa. Você não divide comigo essa tarefa? Olha, use, está precisando de tal coisa. A pessoa fala, não, isso não. Tá, tudo bem. Passa mais um tempo, alguém me pede mais alguma coisa.
Aí eu falo para a pessoa, agora é outra coisa. Essa você faz? Ah, também não. Então eu não sei. Você percebe que tem coisas que depende da própria pessoa querer, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Caso aconteça alguma coisa, você vai ter a sua consciência tranquila. Agora, será que esses jovens que, infelizmente, fizeram essa opção, tiveram alguém que percebeu e não falou, isso aí é milindre, novamente essa queixa. Será que teve alguém? Às vezes, nós não temos argumentos para ajudar aquela pessoa, mas nós conhecemos alguém que tem. Então, a gente pode ser um intermediário para ajudar essa pessoa. Eu mesma, quando eu precisei, a minha mãe estava com problemas e ela não conseguia me ajudar. Mas ela se lembrou que ela tinha uma vizinha maravilhosa, espírita, e ela bateu lá na casa da vizinha e falou assim, olha, a minha filha está precisando de aconselhamento, será que a senhora poderia recebê-la? E ela disse, sim, eu recebo. Mas só que a minha mãe vivia falando, como todas as mães falam dos filhos, minha mãe ficava contando, minha filha é advogada, minha filha... E essa senhora humilde falou assim, nossa, mas o que eu vou falar? O que eu tenho para falar para uma advogada? Lê do engano. Ela tinha todos os conhecimentos que eu não tinha. Ela tinha a sabedoria, a moral do Cristo. E era o que eu estava precisando. Eu não precisava de interpretações dos códigos, das leis, saber da vida. Eu precisava daquele acolhimento. Então, às vezes, se você não pode ajudar o seu parente, o seu amigo, o seu irmão, mas você sabe de alguém. Aqui na casa Chico Xavier tem um atendimento fraterno. Eles vão poder acolher essa pessoa, conversar, entender, direcionar sem julgar. Porque também, muitas vezes, a gente não procura o outro porque ele vai nos julgar. Eles vão julgar a gente. E a gente não está precisando de julgamento nem de condenação. Nós estamos precisando de carinho, de acolhimento e de abraço. Para que nós não tenhamos essa infeliz ideia de que sair da vida por nossa escolha é uma saída. Ela nunca é uma saída correta. Então, eu queria que vocês me desculpassem por ter entrado nesse assunto, saído do assunto da palestra, mas eu acho que é importante porque nós estamos vivendo não só um surto de influenza, de Covid, de gripe H1N3 e etc. Nós estamos vivendo um surto de depressão, de abandono, de tristeza e de suicídio. E isso está escrito no Evangelho, que no final nós iríamos viver um turbilhão que sempre quando o planeta está numa fase de transformação, isso acontece, é como se nós estivéssemos no mar e realmente uma tempestade se iniciasse. E nós estamos nessa tempestade. E a sorte de cada um de vocês que está aqui, em uma sexta-feira, à noite, ouvindo uma palestra espírita, é porque realmente já algo diferente acontece dentro de vocês. Já brilha a luz do Evangelho do Cristo. Porque fazer a escolha de estar aqui e não estar no shopping, e não estar num barzinho, é porque vocês já despertaram. E se despertaram, ajudem os outros a despertar. Porque nós não podemos, cada vida importa. Nós não podemos perder essas vidas. Jesus se importava com todas as suas ovelhas. Ele disse que nenhuma se perderia. Essas que fizeram esse caminho também não vão se perder. Elas só estão atrasando, complicando, mas um dia elas também estarão junto do Pai. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade, principalmente porque eu vim pedindo desde o dia que eu fiquei doente para que eu estivesse boa hoje, muito bem, para poder vir aqui falar. E eu pedi tanto que até ontem eu estava sem voz.
E hoje eu estou com essa voz rouca, mas que acho que consegui trazer alguma coisa. Que Deus abençoe a todos nós, que nós continuemos firmes nessa doutrina que nos ensina o amor do Cristo, e que nos ensina que nós temos que fazer obras, que nós temos que fazer caridade, ouvir o próximo, acolher o próximo, não só dar é importante, cesta, alimento, sim, mas também dar o amor, compartilhar todo o nosso conhecimento, para